Este é o Ponto de Encontro e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o tema verdadeira educação. De forma prática, como você pode aplicar isso na sua vida, na sua casa, ainda que você não saiba o que seja ou tenha descoberto recentemente o que significa a verdadeira educação. Então nós vamos conversar hoje com nossos convidados especiais que vão falar um pouquinho sobre a sua casa, sua família e como eles aplicam estes conceitos na família deles. Aqui está conosco o Rander e a Carol. Olá. O Rander é brasileiro, a Carol é colombiana e eles são casados há 12 anos. Eles têm uma família missionária com 4 meninas. A Laura e a Amanda são gêmeas. Têm 9 anos de idade. A Paula tem 7 anos de idade e a Suzana 3. Muito bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa e desde já obrigada por terem vindo. Nós é que agradecemos. Estamos muito felizes. Nós sabemos que a formação da identidade de uma criança, bem como a estruturação da personalidade dela, um caráter simétrico, coeso, não é feito por uma escola nem por uma instituição. É algo que tem que ser voltado para a família. Isso tem que acontecer dentro de casa. Algumas pessoas têm dificuldade com isso, não é? E é por isso que a gente está aqui conversando um pouquinho mais sobre os princípios da verdadeira educação. Nesse processo todo, é bom marcarmos que figura materna e paterna são essenciais e é por isso que vocês estão aqui hoje. A gente queria saber um pouquinho, Carol, primeiro de você, como é que foi esse processo da vida profissional para a vida de mãe? Bom, eu sou formada em publicidade e tenho uma pós em comunicação. Mas quando eu cheguei aqui ao Brasil, eu me deparei com um grande livro chamado a Bíblia. E quando começas a ler na Bíblia a importância da mãe, a importância de Maria na vida de Jesus, onde ela foi a responsável por criar um caráter simétrico, eu fiquei com muito medo, porque eu estava sendo sempre educada para uma vida de sucesso, uma vida onde você ganha dinheiro, onde você é bem-sucedida no que você faz, e outros, você terceiriza isso da educação. Uma boa mãe seria aquela que dá boas coisas para suas filhas, uma boa escola, bons brinquedos, boa roupa. Mas quando eu entendi que não era somente isso, embora isso pode ser importante, mas não é o essencial, eu fiquei um pouquinho com medo porque não era a minha realidade. Eu veio dessa outra escola. E eu perguntei, como eu vou fazer isso? Devo confessar que eu chorei muitas noites, porque eu não me sentia capacitada para isso. Eu tinha um grande currículo na minha vida profissional, mas eu não tinha uma experiência de vida útil. Uma coisa de casa, de cuidar de criança, de cuidar de uma casa, de cuidar de um esposo. E Deus é muito misericordioso e vai nos ajudando dia a dia quando você dá a oportunidade. Você toma a decisão e Ele vai te ensinando a ser aquilo que Ele espera de todas nós, como mães. E nesse impasse eu vi que o tempo era uma coisa chave em toda essa história. Porque não é suficiente algumas horas à noite, quando você já chega cansado de estar o dia todo lidando com 100 números de problemas. E, querendo ou não, você termina descarregando isso nas crianças. Então, quando já, como casal, decidimos que eu não trabalharia mais e eu ficaria com as crianças, era agora a hora de me organizar. Eu já teria uma nova empresa, um novo emprego para a vida toda, que seria cuidar das crianças. E tem sido um desafio, mas eu acredito que estou me dando bem como uma boa gerente de casa. Amém. A gente aprende muito, todos os dias. Um aprendizado que não tem fim, não é? Isso. É gratificante ver os resultados. São pequenos resultados diários, são coisinhas que elas vão demonstrando. E isso gratifica, isso diz, olha, vocês estão no caminho certo, entendeu? Você falou uma palavra interessante que chama-se resultados. Não é? Quando se vê o que aquilo produz, e tem que ter uma produtividade, dá para mensurar, não é? Exato. Dá para ver o comportamento mudar, dá para sentir o clima da família. Isso anima a continuar. Muito interessante. A gente também precisa marcar um ponto importante aqui,
na verdadeira educação que nós estamos estudando, algumas pessoas nunca ouviram falar o que é verdadeira educação e talvez estejam descobrindo agora. E é uma confusão comum feita no tema verdadeira educação, que seja o homeschool. Então nós estamos aprendendo aqui que verdadeira educação e homeschool não são coisas idênticas, equivalentes. Podem acontecer de forma independente. É assim mesmo na família de vocês? Sim. Não necessariamente você precisa fazer homeschooling ou ensino domiciliar para estar praticando a verdadeira educação. A verdadeira educação pode ocorrer em outros ambientes. A gente entende que o ensino domiciliar ele é mais propício, é um ambiente mais propício para que isso ocorra por diversos fatores. Né? Porque O fator tempo é um deles, né? o fator tempo Você é um está deles. com as crianças o tempo todo, acompanhando esse processo de crescimento. E não só para elas, para a gente também. Eu acho que a verdadeira educação, às vezes a gente imagina, eu já estudei, então eu não preciso mais estudar. E na verdade não. A verdadeira educação envolve todos os membros da família, sendo pai, mãe, filhos, como o casal, como outras pessoas, tios, avós, que vão entrar dentro desse círculo familiar. Foi interessante você marcar isso, Carol, porque a verdadeira educação não é só para as crianças. Transforma a gente. A verdadeira educação tem um objetivo, né? Era o plano de Deus para modelar o caráter e fazer com que os seres humanos refletissem a sua imagem. E quando Deus atua, eu tenho percebido isso, ele nunca atua de maneira unilateral. Eu estou pensando nele. Não. A transformação do caráter dele também ajuda a modelar o meu. Sim. Então, se eu tenho uma criança que ela é birrenta, que ela é cheia de manhas, e se no começo eu não sei lidar com isso, a partir do momento que eu vou ensinando essa criança a como lidar com isso, eu também vou aprendendo a lidar com os momentos de explosão dela que precisam ser controlados. E papai e filho agora vão se tornar pessoas que sabem se controlar melhor com a ajuda de Deus. A Bíblia diz que nós somos transformados pela contemplação, por aquilo que a gente está no dia a dia observando. E é muito interessante ver como nessa verdadeira educação eles vêm ser um pequeno espelho para nossas falhas, muitas vezes. Às vezes a gente pensa, não, nós vamos criar pessoas muito melhores, mas na verdade quando eles ficam irritados, são impacientes, estão gritando, muitas vezes é o reflexo do nosso próprio caráter. E a verdadeira educação dá a oportunidade de você parar e fazer tudo de novo. Às vezes na escola não acontece isso. Se uma criança tem comportamentos errados, pelo ambiente, porque são muitas crianças, pouco tempo, a professora tem outras... Tem um currículo a cumprir já Exato. programado. É mais difícil de você poder trabalhar esses aspectos na criança. Sim. E talvez você começa a rotular a criança. É porque ela é assim, é porque ela é assim. E muitas vezes o problema vem de casa. E as crianças e as pessoas nunca são e ponto alguma coisa. Não. Todo mundo pode ser transformado. Esse é o grande propósito da Bíblia. O grande propósito da educação é educar e redimir, né? Então, o propósito é restaurar as pessoas à imagem e semelhança de Deus. E é triste quando a gente vê, porque o seu filho é assim, porque seu Beltrano é assim, porque ele é assim. E hoje em dia, muito mais do que no passado, as crianças estão cada vez mais sendo rotuladas contendo como se tivessem doenças, enfermidades, por ser uma coisa de conduta, de comportamento que pode ser transformada. E nós sabemos, na verdade, que quando se rotula, em especial as crianças, elas têm uma tendência, um desejo de atender à expectativa das pessoas que a amam. Exato. Então, se nós que somos os pais, né, essa figura de amor para elas, se nós rotulamos, elas vão atender a nossa expectativa. Então, se uma criança aceita que ela é birrenta, ela vai permanecer sendo birrenta, porque os pais já dizem, ela é assim. Exato. Uma vez eu li um livro muito interessante, eu não vou fazer propaganda do título, mas ele mostrava a diferentes tipos de educação. Então, mostrava como uma educação francesa e uma educação americana. Qual a diferença que ela mostrava no livro? E ela falava, na educação americana, a criança vira o centro de tudo. Então, você transforma a sua casa e protege tudo quando a criança vai nascer, para que esse seja o ambiente dela. Afasta os móveis, já se você tem uma mesa de centro não pode ter mais. Tiros enfeites, bota no protetor, alto, tudo. protetores nas tomadas, Você muda o protetores no ambiente fogão, de no casa forno. para que se torne o ambiente da criança. Já na educação francesa, que eu acho que se parece um pouquinho com a verdadeira educação, não, a criança vem fazer parte de um ambiente ambiente já onde estabelecido. o pai e a mãe têm que ser um.
Isso é muito importante. Quando a gente decidiu que nós assumiríamos a responsabilidade da educação das crianças, nós vimos que nós tínhamos que estar em sintonia com isso. É o primeiro ponto. Se isso não acontece... Vocês dizem do relacionamento de vocês dois. Sim. Marido e mulher. Pai e mãe juntos. A Bíblia tem uma regra clara, logo de início, né? Diz, e por isso deixa o homem, né? Seu pai e sua mãe se unem à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. O verbo mais importante aí não é unir-se à sua mulher e se tornar uma só carne, é deixa, né? E essa união aqui entre marido e mulher deve haver. Se não acontece a união, como costuma dizer na expressão popular, a maionese vai desandar. Não vai dar certo. Quebra a sintonia, né? Exato. A criança sabe a quem recorrer. Mamãe, papai pediu para... Eu perguntei para papai se eu posso ir em tal lugar. E ele disse para perguntar para a senhora deixa? Vá, meu filho, vá. E papai da vez não tinha deixado ainda. A criança sabe, não, se seu pai não deixou, vá, depois eu falo com ele. Está entendendo? Coisas assim podem acontecer, onde pode ser uma coisa simples, uma bobagem, mas na cabecinha daquela criança está desautorizando a autoridade do pai. Ou, ao contrário, pode acontecer também o papai desautorizando a mamãe. Então, isso deve acabar. Só que nessa colocação do livro, falar uma coisa interessante que eu acho que se aplica ao que estamos conversando, era que na educação francesa existem limites. É o marco, e esse marco dos limites é a família. São as regras de casa. Porque cada família é um mundo. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, Carol, como você faz para cuidar de 4? E eu falo, olha, a gente cria uma rotina, a gente tem regras em nossa casa que são nossas. E aonde a gente for, essas regras são vitalícias. De comportamento, de como elas devem se elas sabem que tem que obedecer aquilo, independente de onde estiver. Exato. E eu achei interessante que a autora do livro, ela falava, os franceses não têm inconvenientes com as crianças tomando conta da casa, como se fosse só o playground delas. Não. Elas entendem que se tem um adulto, elas têm que esperar para interromper uma conversa. Elas entendem que tem horário para comer. Elas entendem que se tem uma ervilha no prato, porque a mamãe colocou, porque é bom. E eu achei muito interessante, porque a verdadeira educação vai trabalhando na criança isso, de controlar as vontades. O mundo não foi feito... Eu falo muito isso, a gente está na geração Nike. Faça o que te dê vontade. Just do it. E não funciona assim. Por isso a gente vê cada vez mais crianças frustradas e tristes, porque... Quando em casa se faz tudo o que ela quer, mas lá fora, no mundo real, não é assim. Elas terminam em depressão, na ansiedade, com tudo esse colapso que a gente está vendo na sociedade. A verdadeira educação vem trabalhar isso, desde a infância, porque a mãe e o pai estão sempre pertinho dela. Algumas coisinhas práticas. Leis simples de causa e consequência. Se a criança aprende que todo ato vai ter uma consequência... aquilo para ela já firma. Por exemplo, nesse livro que a Carol menciona, tem uma cena onde a moça contrata alguém para colocar protetores no forno. E ele disse, por que a senhora está fazendo isso? Era um vidro temperado na frente, não sei o que, com borracha, bota uma grade, era um monte de coisa. Aí ela disse, não, para proteger, porque uma criança está engatinhando, vai que ela toca aqui. E ele disse da maneira mais simples possível, era um técnico, sem muito estudo acadêmico, ele tinha dito, se ela tocar uma vez, ela vai sentir que está quente e não vai tocar mais. E não é coisa mais lógica? É óbvio que ninguém vai estar expondo as crianças a consequências fatais. Mas tocar no vidro quente e tirar, não vai acontecer nada, não vai matar a criança. É uma discriminação, entendeu? De estímulos, ela sabe que ali não ela pode. Ela sabe que ali não pode tocar, ela já vai entender. Se eu tiro toda e qualquer possibilidade de ela ter consequências, ela vai crescer achando que vive num mundo onde tudo que ela faça não tenha consequências. E a gente está vendo, e não precisa ser muito inteligente, basta dar uma olhada ao nosso redor e a gente vê uma geração inteira, de maneira geral, aprendendo que eu posso fazer o que quiser, eu posso falar o que quiser, quebrar as eu posso regras. exigir o que eu quiser, não tem consequências para o que eu faça. E tem. Carol tocou num ponto interessante, a verdadeira educação protege a saúde mental das nossas crianças e dos nossos jovens, né? Quando eles têm limites, quando eles são impedidos de fazer tudo o que eles querem, em primeiro lugar, eles se sentem amados, tem alguém que se importa com o que eles estão fazendo. E isso muda a concepção
dessa criança ou desse adolescente ou desse jovem em relação à família que ele tem, né? É alguém que se importa. A Bíblia disse, não vou lembrar o texto agora, mas quando Deus nos dá a oportunidade de escolha, porque não é um Deus que restringe só porque Ele restringe. Exato. Ele diz, escolhe, aqui tem a vida, o caminho da vida e da morte. Escolhe a vida, não? Para que vivas. Para que vivas. E esse é o propósito da verdadeira educação, de você sempre mostrar à criança que sempre tem um melhor caminho, um lado certo da história. E que não precisa ver o lado errado. Que se ele vai escolhendo o que é certo, ele vai ser feliz, ele vai ser uma criança tranquila, uma criança que não vai ter os problemas que as outras crianças têm. Possivelmente protegido daquilo que são rotulados também, né? Definidos como doenças mentais. Apesar de ser diferente do padrão da sociedade onde eles estão inseridos, ainda assim, o que eles estão fazendo dentro de casa, o que mamãe e papai estão ensinando, é para o bem deles. E à medida que eles vão crescendo, esse diálogo pais e filhos é importante. Fazer com que eles racionalizem. Olha, a regra que papai colocou aqui dentro de casa faz sentido? Não fica melhor você comer nesse horário e depois ir brincar nesse horário? Já pensou se ninguém tivesse horário? Como é que a gente ia sentar junto para conversar? Hoje de manhã a Paulinha estava brincando um jogo de tabuleiro e era um jogo emprestado e ela ficou, mãe, como brinco? Eu falei, não sei. E aí ela suspirou e disse, ai mãe, seria mais fácil se tivesse as instruções, se tivesse as regras escritas. Brincar sem regras é difícil. Brincar sem regras é difícil. E é muito interessante. A gente uma vez estava... E é interessante especificamente na Paulinha, porque ela era a menina que não gostava de regras. A menina do contra. Entendeu? E hoje ela disse de maneira natural, brincar sem regras é difícil. Há pouco tempo atrás, eu queria que ela dissesse isso também. Sabe? Paulinha teria dito outra coisa, completamente diferente. O que ela não gostava, ela gosta de ser, sem querer rotular, a gente não tenta dizer isso para ela, mas ela costumava ser a do contra, onde todo mundo aceitava, acho que deveria ser bem assim. A gente suspirava, tinha que ser a Paulinha. Mas agora ela já está entendendo. Hoje a gente teve um resultado. Tivemos uma grande vitória, parece uma pequena coisa, mas é uma grande vitória vindo da criança. E na verdadeira educação, vocês então entrariam aí para dizer para ela, viu, como é bom ter regras para viver, como as regras nos conduzem. Muitas vezes que tu tocaste o tema da diferença do homeschooling e a verdadeira educação, muitas vezes as pessoas falam, bom, mas se a criança fica o tempo todo em casa, como é a sociabilização? Sim. E a gente escuta isso muito, mas a gente vê no nosso dia a dia que quando elas têm que conviver, irmã de 9, com irmã de 3, com papai de 30, e não vou falar... 39. A gente vê que para elas é mais fácil lidar com diferentes homem, mulher, faixas criança etárias. pequena. Aconteceu uma vez, por exemplo, para te dar um exemplo da verdadeira educação. Só interrompendo Na prática. com você. E essa variação de faixas etárias não são só faixas etárias no contexto onde a gente está inserido, de contexto religioso, que a gente faz trabalho missionário, temos diferenciação de classes sociais também. Então, ela visita favelas, ela às vezes está na casa de pessoas muito ricas, que às vezes nos chamam para fazer uma palestra, um evento. Então, ela passa a estar inserida em diferentes meios e ainda assim ela sabe lidar com isso. Ela não é o bicho do mato em uma situação ou em outra atípica. Ela sabe conviver. São seres humanos, independente da classe social, independente da faixa etária. Essas dificuldades, às vezes, acontecem em outros ambientes. Se a criança está exposta 7 horas por dia, somente aquela faixa etária, se até no intervalo, o recreio, como a gente costuma dizer, somente aquela faixa etária está envolvida ali, está ao redor dela, ela vai ter mais dificuldades. Isso é natural. Se a gente pensa com lógica, é mais natural. Ela vai ter mais dificuldade de ter facilidade de sociabilização com pessoas de diferentes classes sociais e de diferentes faixas etárias. Isso aconteceu. A gente tem um horário para elas brincarem, o tempo livre. Então, elas mesmas escolheram, mãe, a gente vai ter um horário em casa, onde a gente vai brincar nossas brincadeiras como irmãs, e algumas gostam de ler, cada uma faz a sua atividade favorita. Mas depois tem um tempo de recreação ao ar livre. Então, elas sempre escolhem brincar com seus amigos, os vizinhos. Só que tem crianças de 11, de 12, de 4. E é muito interessante que eu fico de olho, e elas sempre estão tentando harmonizar as diferentes idades
dá para brincar. Os grandes querem sacar os pequenos. Não, eles falam que é café com leite. Esse é café com leite. Esse não brinca, não. E elas não, porque como elas convivem com as irmãs velhas e as mais novas... Sabe que dá para juntar todo mundo na brincadeira? Dá, então é interessante. Aí uma vez Paulinha, voltando a ela entrou e estava muito triste, porque uma criança tinha sido rejeitada da brincadeira e todo mundo começou a falar mal dela. E ela disse, eu fui lá atrás dele e disse, se você quer, eu brinco com você. Para ela não ficar sozinho. Então, a verdadeira educação vai trazendo também valores na criança, vendo que em uma sociedade onde tem tantas pessoas diferentes, dá para conviver. Bondade de espírito, Sim. altruísmo, empatia com a dor do outro. Exato. Às vezes, quando você está dentro de outro ambiente, tipo escola, você termina estando sempre com a mesma classe social, com a mesma classe de crianças. E é mais difícil você ver as diferenças. Sim, sim. Um ponto que é bom a gente abordar é como começou tudo isso na nossa casa. Sabe? Não foi por acaso, assim, não foi da noite para o dia que a gente... Agora vamos fazer isso. Na igreja, certa vez, a gente viu alguém dando importância ao culto familiar. E a gente sabia que o culto familiar era alguma coisa importante, mas nós praticávamos esse culto de maneira muito burocrática. Tem que fazer. Era como mais uma obrigação religiosa. Sabe quando você acorda, escova os dentes? Tem que fazer. Vai ao banheiro. Pois bem, o culto familiar estava ali, na rotina. Cada um lê um versinho da Bíblia, ou vamos ler uma historinha, faz uma oração e tchau. A partir do momento que a gente viu era uma semana sobre família, e era uma esposa de pastor pregando, e ela deu, parece que eu não sei se o nosso espírito estava mais preparado para isso, ou se as palavras que ela usou realmente foram bem tocantes, ela deu outra roupagem ao culto familiar. Extraiam as lições do culto para a sua família, veja... Para a vida prática. Para a vida prática. E a gente foi começando a fazer, e à medida que a gente vai lendo as histórias bíblicas, a gente já leu uma coleção em espanhol, né, de toda a Bíblia, de Antigo e Novo Testamento, e agora a gente está em outra coleção também, são histórias bíblicas recontadas para crianças, de Antigo e Novo Testamento também. Todos os dias a gente lê manhã e tarde com elas. E as histórias da Bíblia parece que saltam assim... Do papel. E o exemplo que a lição está dando foi o que aconteceu hoje aqui em casa. Parece que Deus sabe, Deus sempre sabe. Mas a gente está vendo de maneira muito mais notória as lições que a gente pode extrair para a nossa casa. Seja a história da formiguinha, quando durante o dia as meninas foram preguiçosas, ou o papai ou a mamãe foi preguiçoso. E a gente tem a oportunidade ali de dizer, olha, está errado a atitude que eu tive. A história do... E quem aqui foi preguiçoso hoje? Porque não é legal ser preguiçoso. Eu fui. E a gente pede perdão, e a gente pede ajuda de Deus para não ser. E não é um sermão, não é um dedo em riste. É uma história bíblica que apresenta um valor e a gente reconhece. Eu fui assim. E eu não tenho que ser assim. Senhor me ajuda, papai me ajuda, mamãe me ajuda. E o culto familiar é que tem propiciado que a verdadeira educação se firme cada dia mais em nosso lar. Muitas vezes até esse culto, essa história, a palavra de Deus na manhã, vem a nortear o que vai acontecer durante o dia. Muitas vezes a gente vê a história da viúva. A viúva que deu só 1 ou 2 moedinhas, que não tinha nada. E aí a lição diz, olha, qual a importância de você visitar os órfãos, as viúvas. E aí, pronto, por que hoje não vamos fazer isso na prática? Vamos sair hoje, vamos juntar um pouco de roupa que a gente tem, vamos visitar alguma criança que a gente sabe. Foi interessante, a gente estava no período de reforma da igreja. Foi. E as coisas não são coincidências, são providências. Justamente no período de reforma da igreja, nós caímos na história de Neemias com a reconstrução do templo. E eu estou como diretor da igreja e todas as coisas saltavam aos olhos, as crianças olhavam para mim, tá vendo, papai? Vai dar certo a reforma, porque não tinha iniciado ainda a reforma. A gente estava juntando dinheiro, será que vai dar, será que não vai dar? Aquela insegurança, aquela incerteza, vai dar, papai. Elas estavam acreditando na Bíblia, né? Vai dar. E tinha que dar, né? E deu. Em 3 meses a gente terminou. Menos de 3 meses terminamos. E deve ter sido uma experiência super positiva para elas, né? Verem a Bíblia relatar aquilo, ver acontecer na prática. Elas já trabalhavam as suas ofertas, o dinheirinho que a gente junta. A gente em casa às vezes faz atividades bônus, que eu chamo. Uma atividade de alimentar o cachorro uma semana, dar o banho, algumas responsabilidades nas quais eu meio que gratifico com 2, 3 reais. E elas iam juntando. E nesse período do templo,
elas tudo colocaram nas ofertas para a construção. Porque elas viam na história assim, que as crianças traziam, as mães traziam, e eles se sentiram incentivados a isso. Já que você tocou nesse ponto, só para esclarecer, atividades bônus, onde elas ganham alguma coisinha. Mas, em geral, a gente tem uma rotina onde há certas atividades e que não são remuneradas, porque faz parte do bom andamento da família, toda família deve fazer. E você, como membro integrante da família, também deve praticar. Eu não cresci num lar que me orientasse dessa forma. Eu cresci num lar que a minha mãe, por mais que eu a ame muito, e eu acredito que ela tenha feito o melhor, de acordo com o que ela conhecia até então, mas se eu era um menino bagunceiro e eu ouvia: sua gaveta está toda desarrumada. Aí eu ia com o rabinho entre as pernas para poder arrumar a gaveta. Ela dizia: deixa que você não sabe arrumar não, eu mesmo faço. E fazia no seu lugar. E fazia no meu lugar. Então eu só levava a bronca por ser bagunceiro e eu não tinha oportunidade de fazer porque ela fazia no meu lugar. E ela, como adulta, faria mais rápido, de fato. E na verdade a educação não funciona assim. Não funciona assim. Nós temos que parar, a gente tem que ensinar. E dar oportunidade à criança ou ao jovem de fazer aquilo que ele São duas coisas. não fez. Eu tive um gerente no banco onde eu trabalhei que eu disse: esse rapaz, pensando bem, entende da verdadeira educação, pelo menos nesse prisma. Ele me colocava do lado dele e me ensinava: ó, Randy, assim funciona o sistema. E depois ele trocava de cadeira comigo, ele disse: agora faça e eu estou olhando. E na terceira vez ele dizia: agora você já pode fazer sozinho. Então ele soube bem como te... É exatamente isso. Se você só diz para a criança: não pode fazer, você não sabe fazer nada, ela não vai fazer. Ou faça sem ensinar. Ou faça sem ensinar, ela vai fazer mal feito. Ou vai ter mais E não vai ser dificuldade. orientada, né? Então, faça junto com ela. Mas para fazer junto com ela, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo. O que a gente faz? Faça junto. Implicar o tempo, que era o que Faça nós junto com ela. estávamos falando logo Faça no início. supervisionando-a. E depois de um tempo. E isso não é um dia só. Às vezes leva um tempo. Pode ser uma semana, pode ser um mês, às vezes pode ser um ano, dependendo da atividade. Faça junto. Supervisione. E depois você vai ter segurança que ela vai conseguir fazer isso por ela mesma. Para fecharmos, para uma família que está aprendendo agora sobre verdadeira educação e tendo os primeiros contatos com esse assunto, o que vocês diriam sobre por onde começar? Culto familiar. E rotina. Exato. Para nós mães é muito importante, porque a gente às vezes está acostumado a vida em uma empresa. E você já tem um horário para entrar, para sair, para almoçar. Mas quando você chega em casa, você não sabe fazer isso. Não aplica isso, que é tão válido. E rotina de acordar, de fazer o culto, de gente ter um horário para comer. As atividades diárias todas são compartilhadas. A gente não exime a criança da responsabilidade de seu quarto, de cuidar de uma mascote, como eu falei, do cachorro. Então, esse dia a dia, a gente sempre disse: comida, culto e sono. Porque é muito importante, as crianças precisam dormir. Isso tem que ter horário. Toda família, todo mundo acorda, toma banho, come e dorme. Isso é básico em toda família. Se essas coisas que são rotineiras, são fixas em toda família, se a gente conseguisse ter um horário para ela, a criança teria pouquíssima dificuldade de sair disso aí. A gente sabe que o organismo, ele gira em torno do horário, né? Ele não sabe se é meia-noite ou meio-dia, mas ele sabe o que vai acontecer, né? Quando está próximo do horário de comer, a barriga ronca. Não é? Isso organiza a vida da criança e mentalmente, né? Traz uma organização mental também. Dá paz para eles. E aí você vai ter tempo para fazer um monte de coisas. Que aí já vem a parte de conhecimento. Em casa, quando a gente organizou esses horários, a gente abriu um leque de informações e agora nós estamos usufruindo disso. Então a gente faz aulas de música com idiomas, a gente faz artes com ciência, a gente vai aprendendo da natureza, e porque a gente tem esses espaços livres. Tem tempo para encaixar. Tem tempo. Então aí vão entrando outras atividades. É o que o mundo chama de interdisciplinaridade. É um termo muito bonito de mesclar as disciplinas, que é muito complicado fazer num ambiente universitário ou até escolar. Dentro de casa você tem essa facilidade. Culinária com geografia. Elas aprenderam a fazer receitas e aprenderam a geografia, as capitais dos países. E é gostoso, porque tem que comer depois. Muito bom, muito bom. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Obrigada. E foi de uma contribuição imensa para entendermos um pouquinho mais sobre a verdadeira educação.
Eu queria agradecer você também por ter ficado aqui no nosso ponto de encontro. E se você tem alguma dúvida ainda sobre esse tema ou uma sugestão de algum outro tema que você gostaria que nós conversássemos, mande um e-mail para o endereço que vai aparecer no seu visor. Nós teremos o maior prazer em respondê-los. Muito obrigada por sua presença e até o nosso próximo ponto de encontro.